Nossa santa de hoje é uma virgem amiga e discípula de São Francisco de Assis. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na incrível história de Santa Clara de Assis, que a igreja celebra liturgicamente neste dia 11 de agosto. Ela que foi fundadora da Ordem das Pobres Damas de São Damião, cujas religiosas ficaram convenientemente conhecidas como Clarissas. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Canonizada apenas 2 anos depois de seu falecimento, Clara de Assis é uma das mais aclamadas santas de toda a história da Igreja. E isto não apenas pelos estupendos milagres que ela operou tanto em vida quanto depois da morte, mas também pela santidade que lhe escapava de todos os poros. Era de fato uma alma iluminada, enviada ao mundo por Deus para clareá-lo com sua inocência e virtudes. Ela viveu de tal modo os ideais evangélicos da pobreza, da castidade, da obediência, se dedicou com tanto empenho às mais árduas penitências e a jejuns tão estonteantes que muitos de seus contemporâneos, entre leigos e eclesiásticos, comentavam entre si que, desde a Santíssima Virgem Maria, o mundo não havia conhecido mulher mais santa. O ano era 1193, a cidade Assis, na província de Perúdia, região da Úmbria, na Itália. A senhora Ortolanda de Fiume havia sabido há pouco que ela e o esposo, o rico e nobre Faverone Alfredúcio, estavam grávidos de seu segundo filho. Muito preocupado com a gestação do bebê e com seu parto, considerando que naquele tempo a mortalidade infantil era algo bastante comum, ela se dirigiu apressada ao altar da igreja mais próxima, a fim de rogar a Deus e à Santíssima Virgem Maria que tranquilizassem sua alma e conservassem a vida da criança. Absorvida por uma contemplação divina, Hortolana ouviu internamente uma voz muito suave lhe assegurar: "Não temas, pois haverás de gerar com alegria uma luz clara que iluminará o mundo." Tranquilizada, ela voltou para sua casa e esperou pacientemente os meses restantes da gestação. No momento oportuno, quer dizer, no dia 16 de julho, nasceu uma belíssima menina, a qual os pais, muito apropriadamente, chamaram Chiara, ou Clara em português. Dos anos da infância da futura fundadora da Ordem das Clarissas, não dispomos de muitas informações. Sabemos que recebeu uma educação esmerada, condizente às boas condições financeiras de seus pais. Como dissemos, ela era considerada muito bonita para os padrões da época, esbelta, elegante e de longos cabelos loiros, uma moça prendada e muito piedosa. Um ótimo partido, todos pensavam. Conforme o costume, Hortolana e Faverone estavam para oferecê-la em casamento naqueles anos de sua adolescência, conscientes da história de conversão do jovem Francesco Bernardoni, o outrora garrido e aventureiro filho do mais importante comerciante de tecidos da região, que na praça da cidade abdicou de seus bens, do nome de sua família e até mesmo das vestes do próprio corpo para assumir a mais radical vida de pobreza, pois havia encontrado uma riqueza maior que todo o ouro não podia comprar, e uma felicidade na vida simples e pobre que não conseguia conter em seu peito. Tendo ouvido falar de Francisco e de seu testemunho diante de todos, Clara ficou profundamente comovida. Deus tocou em seu coração, assim como nos corações de muitos outros jovens, e ela quis fazer o mesmo que ele para brilhar aquele caminho de santidade e de felicidade. Os pais de Clara, obviamente, tendo em vista que todos pensavam que Francisco havia, na verdade, enlouquecido, se opuseram às pretensões dela e proibiram-na de tocar naquele assunto de querer consagrar-se a Deus. Por conseguinte, disposta a todos os riscos para seguir Francisco,
na noite do Domingo de Ramos do ano de 1211 ou 1212, segundo alguns biógrafos, quando Clara tinha em torno dos 18 ou 19 anos de idade. Ela fugiu da casa paterna e foi encontrar-se com o Povorello de Assis, ou o Pobrezinho, como Francisco passou a ser chamado, bem como com o grupo de seus primeiros seguidores. O santo encontro se deu na igrejinha de Porciúncula, atualmente chamada Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde Povorello cortou os longos cabelos da moça e lhe revestiu com um grosseiro hábito marrom. Naquele dia, a jovem proferiu seu voto de consagração perpétua a Deus, decidida a viver para sempre na obediência, na castidade e na pobreza. Evidentemente, os parentes de Clara, quando se deram conta do que ela tinha feito, não aceitaram com facilidade sua decisão, mesmo porque muitos deles não confiavam em Francisco, que antes da sua conversão era um jovem soldado famoso por sua rebeldia e por ser muito galanteador. Alguns, portanto, decidiram ir até o mosteiro das Irmãs Beneditinas de Bastia, onde Clara passou a viver temporariamente, a fim de fazê-la mudar de ideia e, se preciso fosse, arrastá-la à força de volta ao lar. No entanto, nenhum argumento ou ameaça foi suficiente para que a moça hesitasse em sua determinação, obstinada como estava em conquistar os mesmos tesouros e a felicidade que Francisco havia encontrado. E ainda que tentassem levá-la à força, agarrou-se ela ao altar da capela conventual. Nada seria como antes, pois já não pertencia mais a si mesma, mas a Jesus, seu eterno esposo. Como se não bastasse, para a infelicidade da família e para a decepção dos rapazes de Assis, que visavam um casamento vantajoso com uma das filhas dos nobres Ofreduce de Favarone, apenas 16 dias depois da fuga de Clara, seguiu-lhe também sua irmã mais nova, Inês, de apenas 15 anos de idade, que, inclusive, também é santa, sendo celebrada no dia 16 de novembro. Prevendo Francisco que o exemplo das jovens atrairia muitas outras moças, ele as encaminhou para uma casa localizada fora dos muros da cidade, próximo à igreja de São Damião. Ali foi constituída uma nova ordem religiosa, cuja regra de vida foi escrita pelo próprio Francisco e por Clara, a primeira mulher da história a escrever uma regra oficialmente aprovada pela igreja, o que se deu no ano de 1247, sob o Papa Inocêncio IV. A nova comunidade foi chamada inicialmente de Pobres Damas, sendo que Clara foi eleita sua primeira abadesa, por mais que ela relutasse em aceitar a dignidade. Naquele pobre convento, Clara viveria pelos próximos 40 anos, dali espargindo sobre o mundo a luz de sua santidade, tanto pelos milagres com que Deus ornou sua vida, quanto por seus escritos espirituais, alguns dos quais nos alcançaram no tempo. Também pelo efeito de seu próprio testemunho de fé, de confiança e de abandono em Deus, que arrastou atrás de si um incontável número de senhoritas e de jovens senhoras, causando um verdadeiro frenesi nas famílias de Assis e nas suas imediações, pois as donzelas disponíveis para o casamento se tornaram demasiadamente escassas. Outras cidades enfrentaram o mesmo problema, pois no decorrer de somente 2 anos, o mosteiro das Pobres Damas de São Damião se multiplicou em muitos outros, tanto na Itália quanto na França e mesmo na Alemanha. A própria Hortolana, mãe de Clara, assim que se viu viúva, seguiu os passos da filha, que foi considerada mística e taumaturga, ou seja, milagreira, ainda em vida. De fato, foram tantos os milagres operados por Santa Clara nos anos em que viveu neste mundo que fica difícil escolher quais mencionar. Citamos apenas alguns. Certa ocasião, quando já não havia mais provisões no convento suficientes para saciar a fome das religiosas, a jovem abadesa abençoou o único pedaço de pão existente na casa,
e o entregou a uma das irmãs, pedindo-lhe que o repartisse para cada uma das mais de 50 religiosas presentes no refeitório. Para o espanto geral, assim como Jesus alimentou mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, com apenas alguns pães e 2 peixes, conforme está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Clara alimentou toda a comunidade de forma que todas as irmãs comeram o quanto quiseram. Aquela não foi a única vez que Clara multiplicou os alimentos com o poder de sua fé e de sua oração, havendo ainda outros relatos. Noutra ocasião, uma mulher se apresentou diante de Clara dizendo que por seu intermédio 5 demônios tinham sido expulsos de seu corpo e que estes espíritos, ao saírem, bradavam dizendo: "As orações desta santa nos queimam." Um dos feitos miraculosos operados por Santa Clara, dentre os mais notáveis de todos, é aquele que normalmente dá forma à sua iconografia. O imperador da Alemanha, Frederico II, encontrava-se em guerra há muitos anos contra a Igreja e contra os santos pontífices, e mantinha um grande exército formado por mais de 20.000 soldados sarracenos, que seriam muçulmanos hoje, dispostos a cumprir qualquer ordem imperial contra a fé cristã. No momento em que considerou oportuno, no ano de 1243, Frederico ordenou que o exército invadisse e devastasse diversas cidades do Vale de Espoleto, onde fica localizada Assis, promovendo a morte dos seus cidadãos e a destruição das igrejas e conventos que encontrassem pelo caminho. Eis que alcançaram, pois, o convento de São Damião. Naquele tempo, Clara estava já muito doente, desgastada fisicamente pelas imposições da pobreza e pelas incumbências de seu munus, vivendo praticamente em seu leito. Porém, quando suas irmãs foram até ela chorando desesperadas, pois os sarracenos estavam já escalando os muros do convento para profaná-lo e para violentá-las, ela se levantou com dificuldade e pediu que se lhe trouxessem a Santa Eucaristia, que era conservada e adorada na capela conventual. Munida das sagradas espécies, dirigiu-se então até as portas do monastério e, erguendo o ostensório contra os inimigos da fé, levantou os olhos para o céu e suplicou a Deus que protegesse suas filhas e a cidade de Assis. Clara ouviu em seu coração uma suavíssima voz que lhe disse que não temesse, pois o convento não sofreria nenhum dano e a cidade, por mais que atravessasse alguns perigos, seria preservada. Os sarracenos, por sua vez, de repente foram tomados por um inexplicável pânico e fugiram sem, de fato, causar nenhum mal. Outro milagre envolvendo Santa Clara é aquele que rendeu a ela o título de patrona da televisão, honra que lhe foi conferida pelo venerável Papa Pio XII em 1958. Como falamos há pouco, os últimos anos de sua vida, a abadesa os passou em seu leito, muitíssimo desgastada fisicamente. Corria o Natal do ano de 1252. Clara pediu às suas filhas espirituais que lhe carregassem até a igreja, pois desejava assistir à Santa Missa junto delas na capela. Convém explicar, naqueles anos, a santa fundadora já não tinha forças para se levantar da cama para absolutamente nada. As irmãs, entretanto, sabendo das complicações médicas que o ato poderia causar à sua reverenda madre, optaram por não atendê-la. Clara não se desesperou nem se magoou com suas religiosas, pois sabia o quanto elas a amavam. Porém, em seu coração, suplicou a Deus que ele a transportasse em espírito até a igreja, a fim de ver atendido seu desejo. Deus, em sua misericórdia, fez em favor de Clara algo ainda mais admirável. Ela assistiu a toda a celebração da missa, como que projetada nas paredes de seu próprio quarto,
depois relatando às suas irmãs com perfeita descrição de detalhes tudo o que havia acontecido e sobre tudo o que o padre havia pregado naquele dia. Clara de Assis realizou ainda muitos outros milagres, curou possessos, epiléticos, restituiu a visão aos cegos e curou outros males. Mas, além da fama de milagreira, ela também se tornou muito conhecida por seus escritos e cartas, regra de vida para suas filhas espirituais e uma fonte de inesgotável inspiração para a caminhada de fé dos cristãos de todos os tempos. Desde sua época, em todos os séculos, moças pobres e ricas, rudes e refinadas, plebeias, rainhas e princesas abandonaram o mundo para seguir o seu exemplo de modéstia e de fé, a exemplo de Inês de Praga, filha do rei Ottokar I da Hungria, que fundou um convento das pobres damas na Boêmia e que manteve com a santa fundadora uma tão estreita afeição epistolar que foi chamada por ela de meu outro eu. A espiritualidade de Clara, aliás, consideramos bem condensada numa das cartas que endereçou a Inês, a sua quarta carta. Contemplá-lo a Jesus é alimento para a alma. Sua benignidade enche o coração, sua suavidade sacia o espírito, sua memória suavemente ilumina o íntimo, seu odor ressuscita os mortos. Contemplá-lo em sua magnificência beatifica todos os habitantes de Jerusalém do Alto, pois o objeto dessa visão é o esplendor da eterna glória, o brilho da luz perpétua e o espelho sem mancha. Olha diariamente neste espelho e torna-o constantemente como teu modelo, a fim de assim adornar, vestir e cingir-te totalmente, tanto interior quanto exteriormente, com uma variedade de virtudes. Nesse espelho resplandecem a santa pobreza, a sagrada humildade e a inefável caridade, como nele poderás, com a graça de Deus, contemplar. Atende, digo-te, aquilo que este espelho mostra, em primeiro lugar, a saber, a pobreza daquele que está deitado no presépio, envolto em panos. Contempla o que te mostra esse espelho em seguida, a humildade junto com a santa pobreza e tantas fadigas e dores que ele suportou pela redenção do gênero humano. Por fim, observa neste mesmo espelho a inefável caridade com que quis sofrer na cruz e nela morrer a morte mais cruel. Contempla, além disso, as suas inefáveis delícias, as suas riquezas e honras eternas, e o teu coração proclame, cheio de anseio e de amor, arrasta-me após ti. Corramos no odor dos teus bálsamos, ó esposo celeste. Correrei e não desfalecerei até me introduzires no teu celeiro, até que a tua mão esquerda esteja sobre minha cabeça e a tua direita a me abraçar com ternura, e tu me fizeres feliz, beijando-me com os beijos da tua boca. Por meio dos escritos da abadesa pobre de Assis, nos damos conta, ademais, do seu exponencial amor pela Eucaristia, pela Santíssima Virgem e pelas virtudes da obediência e da pobreza, tendo alcançado do Papa Inocêncio III o privilegium paupertatis, quer dizer, o privilégio da pobreza, o direito de nada possuir de material, nem ela, nem suas filhas espirituais. Por sua abnegação, por seu desprendimento de toda coisa criada, Clara se viu homenageada no ano de 1228 por Tomás de Celano, frade franciscano, responsável por escrever a biografia de São Francisco, que havia falecido em 1226. Clara, virgem no corpo e puríssima no coração, escreveu Celano, jovem em idade, mas amadurecida no espírito, firme na decisão e ardentíssima no amor de Deus, rica em sabedoria, sobressaiu na humildade. Foi Clara de nome,
mas clara por sua vida e claríssima em suas virtudes. Naturalmente, assim como a Santíssima Virgem não atribuiu a si mesma nenhum mérito, como está no Evangelho de São Lucas, e seguindo os passos de sua mãe divina, a pobre dama de Assis jamais se atribuiu nenhum privilégio, sequer separando para si alguma função mais digna que a de todas as demais consagradas. Aliás, se separava algo para si, era para preservar as suas filhas das funções menos dignas, as mais cansativas, como os cuidados das freiras doentes. Santa Clara viveu neste mundo até o dia 11 de agosto de 1253, quando, aos 60 anos de idade, rendeu sua alma a Deus depois de ter sido visitada em seu leito pelo próprio Papa Inocêncio IV. As suas Clarissas, a santa fundadora abençoou com estas palavras: bendigo-vos em minha vida e depois de minha morte, como posso, e mais do que posso, com todas as bênçãos com as quais o Pai de misericórdia abençoou e abençoará no céu e na terra os seus filhos e filhas, e com as quais um pai e uma mãe espiritual abençoa e abençoará seus filhos e filhas espirituais. Amém. Como falei no início do vídeo, Clara foi canonizada apenas 2 anos depois de seu trânsito divino, em 1255, pelo Papa Alexandre IV, que disse dela o seguinte: Clara, pré-clara, por méritos claros, brilha no céu com claridade de glória insigne, e na terra pelo esplendor de milagres sublimes. Como é vivo o poder desta luz e como é forte a resplandecência desta fonte luminosa. Na realidade, esta luz mantinha-se fechada no escondimento da vida claustral, enquanto fora irradiava clarões luminosos. Recolhia-se no mosteiro angusto, enquanto fora se difundia em toda a vastidão do mundo. Conservava-se dentro e propagava-se fora. Com efeito, Clara escondia-se, mas a sua vida era revelada a todos. Clara calava-se, mas a sua fama clamava. A pobre dama de Assis foi, de fato, um clarão luminoso que brilhou na Idade Média, como disse mais recentemente o Papa Bento XVI durante a audiência geral do dia 15 de setembro de 2010. O seu testemunho, disse ademais o pontífice, mostra-nos como a Igreja inteira é devedora a mulheres intrépidas e ricas de fé como ela, capazes de dar um impulso decisivo para a renovação da Igreja. E é precisamente assim. São os santos que mudam o mundo para melhor, que o transformam de forma duradoura, infundindo as energias que unicamente o amor inspirado pelo Evangelho pode suscitar. Os santos são os grandes benfeitores da humanidade. Este é o interior da igreja de Santa Clara, que fica aqui na minha cidade de Igarapé-Açu, cuja ali vocês estão vendo o altar, a imagem e, por sinal, é uma igreja muito bonita. A capela, que pertence à paróquia de São Sebastião, aqui na minha cidade de Igarapé-Açu, fica localizada no bairro de São Francisco, mas foi dedicada a Santa Clara. Pelo seu estilo, aqui na minha cidade, ela é conhecida como Igreja de Pedra. Ela foi construída na administração paroquial do padre Fabiano Pereira. A primeira celebração litúrgica foi presidida pelo bispo diocesano Dom Carlos Verzelete, no dia 29 de dezembro de 2018. De Santa Clara, que mesmo depois de mais de 760 anos de seu falecimento, continua a iluminar o mundo, suplicamos poderosa intercessão de junto de Cristo, particularmente neste dia 11 de agosto, dia de sua festa litúrgica. Permita-nos, Deus, fazer um santo trocadilho, na verdade bastante comum, na boca dos devotos da pobre dama. Clara, clareie com a luz de sua santidade os percursos obscuros de nossa caminhada rumo ao céu. Oremos.
Ó Deus, que na vossa misericórdia atraístes Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo o Cristo com um coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora eu pergunto a você o que mais tocou na sua vida a história de Santa Clara. Deixe aqui no comentário abaixo aqui do vídeo. E peço também a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, esse comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santa Clara de Assis, rogai por nós.